acontece é o seguinte: quando refletimos ao paciente por meio de um breve resumo, a conversa sobre mudança verbalizada por ele proporciona que ele escute novamente o que ele próprio falou, com palavras levemente diferentes. Isso possibilita que ele explore ainda mais o que ele mesmo já havia dito, suas motivações. Agora vamos à nossa ferramenta comunicativa, que é informar. Aqui entra explicar o que vai ou pode acontecer, esclarecer o significado de algo, dar notícias boas ou más, mostrar evidências, obter consentimento, aprender e ensinar algo, dar conselho e outras. Envolve fornecer, compartilhar informações, o que exige que você seja claro e conciso, sem o uso de termos técnicos para facilitar e garantir o entendimento do seu paciente. Tenha sempre em mente que não devemos sobrecarregar o paciente. Lembre-se, ele pode não estar pronto ou não desejar ou não concordar com a importância e necessidade das informações. Você deve se atentar a alguns fatores que podem afetar o interesse e a capacidade do paciente em absorver as informações. E tem alguns sinais para que você detecte isso. Aquele paciente que fica surpreso ou até confuso, se questione: isso se deve ao ritmo ou velocidade com que você compartilhou a informação? Existe dificuldade cognitiva? Alguma palavra usada de forma inadequada? Se atente também às demonstrações de passividade, sabe? Quando você percebe que o paciente se desligou, está disperso, está lá em outro mundo, significa que você perdeu o caminho. Emoções intensas, tanto do paciente quanto sua enquanto profissional, podem bloquear essa compreensão de uma forma mais racional. Perceba se o paciente está distraído, preocupado. Nessas situações, provavelmente ele não está escutando ou entendendo de forma clara. Talvez não seja nem um bom dia para informar o seu paciente. Essa etapa de informar não é apenas ligada à transmissão de um conhecimento técnico e científico. Se trata de habilidades interpessoais. Envolve o estabelecimento de uma relação que se fortalece e gera segurança. Proporciona ali um ambiente de troca de informações de forma bidirecional. Se atente também à sua forma de falar. A mensagem deve permitir uma receptividade pelo seu paciente. Perceba a nuance nesse exemplo. Na fala A, se você continuar a fumar, será mais difícil para respirar. Já numa fala B, se você parar de fumar, verá que será mais fácil respirar. Muito diferente, né? A fala B traz muito mais receptividade e um olhar mais positivo e menos impositivo por parte do profissional. Um outro pilar é considerar que há uma variabilidade entre os pacientes quanto ao desejo individual por informação. Alguns querem saber exatamente o que deve esperar e ter mais informações diminui a preocupação. Outros pacientes preferem saber o mínimo de detalhes. Ter mais informações assusta. Aqui entra perguntar ao seu paciente a preferência em relação a ser informado. E não esqueça que ao informar o seu paciente, você deve usar palavras que são compreensíveis para ele, evitar infantilização na comunicação como o uso de diminutivos. Se julgar necessário, você pode usar de material escrito, audiovisual, para facilitar a compreensão do seu paciente. Só lembre de adequar ao nível educacional, a visão, o tempo, o estado de ansiedade do seu paciente. Nessa etapa, o objetivo é facilitar a comunicação. Tenha sempre isso em mente. Se pergunte: o paciente recebeu a mensagem? Ele ouviu? Entendeu? O ritmo foi adequado? E faça aí os ajustes necessários. No estilo comunicativo orientador, o profissional competente fornece boas informações. Para te ajudar um pouco mais no uso da ferramenta Informar, vou listar alguns tópicos que eu julgo importante. 1. Peça permissão. O que eu quero dizer com isso?
é que se o paciente não estiver pronto ou disposto a aceitar a informação que você deseja compartilhar, só vai criar ainda mais resistência. Você não vai conseguir avançar na sua finalidade de auxiliá-lo na mudança de comportamento em saúde. Tem algumas formas de você fazer isso. Se seu paciente te pediu informações ou conselhos, você concorda que ele abriu a porta para a conversa? Deixou o caminho livre? Então, pergunte o que ele sabe sobre o assunto e parta daí, com as trocas de informações e ponderações. Outra forma é você pedir permissão para informar. E uma analogia seria bater na porta antes de entrar. Por exemplo, diga ao paciente: você gostaria de saber o que outros pacientes fizeram? Ou, posso fazer uma sugestão? Perceba, é tudo sutil, flui naturalmente, como deve ser uma conversa. Da mesma forma como você tem conversas, como está com seus amigos. É um fluxo contínuo de diálogo.